Meus irmãos, a paz do Senhor, neste momento tão importante, queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor está nos dando de trazermos mais uma reflexão na leitura diária. Queremos agradecer ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto tão excelente para a glória de Deus. Como os irmãos bem sabem, hoje estaremos trazendo uma reflexão na leitura diária, o qual o título ele passa para nós, é um título tão abrangente, o qual nós podemos observar esse texto tão glorioso, o qual o tema ele diz o homem espiritual. Leitura diária está baseada em Tiago, capítulo de número 5, e o verso de número 14, o qual o comentarista ele passa para nós e diz: Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Observe que é um assunto glorioso, podemos observar à luz da Bíblia ou o que o texto ele passa para nós. Veja que esse tema é um tema o qual nos chama a atenção. O homem espiritual. Observe, né, que esse texto ele fala sobre o homem espiritual. E o texto que nós lemos, veja o qual texto ele diz a primeira frase: está alguém entre vós doente? Veja, esse texto é uma pergunta o qual o comentarista ele faz para cada um de nós. Ele diz: está alguém entre vós doente? Aí ele diz: chame os presbíteros da igreja. E veja que ele vai mais além. Depois que chama os presbíteros da igreja, qual é a outra ordem, o qual nós podemos observar? Ele diz: ore. Depois que chamar os presbíteros, veja que ele diz: ore, né? Uma ordem, o qual o comentarista ele passa para nós. E veja outra palavra: depois que orar sobre ele, ungido com o azeite, em nome do Senhor. Então, a primeira observação que nós podemos ver nesse texto, que vem a oração. Depois que a pessoa ora, nós podemos até observar, podemos até usar esta palavra. Mas eu faço uma pergunta: e quem é que pode orar? Quem é que pode? Será que todos podem orar? É interessante quando a gente para meditar nesse texto. Se a gente for levar por este lado, a gente vai ver a diferença. Quando o cristão, ele ora, mas com sentido diferente. Por isso o texto diz que os homem espiritual, podemos até usar a nossa palavra, o homem espiritual, quando ele está pelo Espírito de Deus. Observe que quando ele está pelo Espírito, fica mais fácil
Observe que a sua oração, ela tem aquele conteúdo, ele tem aquela intimidade com Deus, porque ele está em espírito. Observe que se quando está pelo espírito, como nós falamos, sempre é mais fácil. É mais fácil para trabalhar, é mais fácil para louvar, é mais fácil para ser dinâmico na casa do Senhor, porque ele está pelo Espírito. Então, quando se está pelo Espírito, tudo se torna mais fácil a desenvolver aquela tarefa que lhe foi confiado. Então, o comentarista, ele passa para nós, ele diz: está alguém entre vós doente? Se tiver alguém entre vós doente, primeiramente, ele manda que oremos. Então, quando se ora, Deus responde a nossa oração. Tudo isso é porque o cristão, ele está andando em espírito. O cristão, eu posso ir mais além, o homem espiritual. Por isso que a Bíblia, ela passa para nós que o homem natural, ele não compreende as coisas espiritual, porque ele está na sua naturalidade. Mas quando o cristão, ele está guiado pelo Espírito, ele entende as coisas de Deus. A Bíblia, ela passa para nós que Deus, ele ocultou aos sábios e aos entendidos e a revelou aos seus pequeninos, porque ele anda pelo Espírito para a glória de Deus.